Dedicar essa palestra de hoje ao meu querido amigo que desencarnou no dia 30 de março, o doutor André Luiz Peixinho. Foi meu evangelizador lá no Centro Espírita Caminho da Redenção, fundado por Divaldo Franco. Cheguei naquela cidade com 16 anos, André já era médico, com 28 anos, um gênio, inteligentíssimo, e tive a oportunidade de aprender muito com ele. Foi por intermédio dele que eu conheci o escritor italiano Pietro Ubaldi. Então, o André Peixinho foi médico, psicólogo, filósofo, com doutorado em educação, presidente por várias vezes da Federação Espírita do Estado da Bahia. E o pai dele foi um dos fundadores do Centro Espírita a Caminho da Luz, da cidade de Irará, onde eu reencarnei. Então, quero dedicar essa palestra a ele. E como eu considero um gênio, e sempre considerei, vou falar hoje sobre Isaac Newton. Antes de mais nada, eu quero também lembrar a todos que ontem, 18 de abril, é o Dia Nacional do Espírita e que nós comemoramos o aniversário de lançamento do Livro dos Espíritos, a obra básica, a obra fundamental da nossa doutrina espírita. Precisamos ler sempre o Livro dos Espíritos. Mesmo que tenhamos de ler outras obras, a obra, o Livro dos Espíritos, é básica. No nosso livro, Tratado dos Evangelhos, nós iniciamos com o pensamento kardeciano acerca das leis morais. E também no dia 15 de abril, essa semana, comemoramos os 160 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Foi lançado no dia 15 de abril de 1864. Enquanto que o Livro dos Espíritos foi no dia 18 de abril de 1857. Portanto, 7 anos depois, no mês de abril, Kardec lança o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Evangelho do coração, da consolação. E o Livro dos Espíritos, que é a base. Até hoje, a ciência não contestou nenhuma pergunta do Livro dos Espíritos. As opiniões pessoais que possam estar na codificação, em algum momento podemos até questioná-la. Mas o que está escrito no Livro dos Espíritos, essa base, perguntas e respostas de Allan Kardec, e sendo esclarecido por diversos espíritos em diversos pontos do globo. Ler o Livro dos Espíritos é nós nos libertarmos de qualquer tipo de ignorância no campo da teologia. Inclusive, no Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec faz a primeira pergunta, que é Deus? Os Espíritos respondem, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E Kardec começa a obra falando de Deus. E por incrível que pareça, essa resposta de Allan Kardec, 300 anos depois, 200 anos depois, quase 300 anos depois, já era a definição de Newton a respeito de Deus. Antes que os espíritos falassem a Kardec que Deus era inteligência suprema, Newton, que nasceu em 1642 e viveu 84 anos nesse planeta, o pai da física moderna, o autor das 3 leis, ou o descobridor das suas 3 leis, dentre as quais a lei de ação e reação, que nos inspirou a fazermos a nossa tese de doutorado em Direito, e que foi publicada pela UFG, Universidade Federal de Goiás, com o título O Direito Natural e a Justiça Quântica. É uma obra que eu dedico a Newton
e a Pietro Baldi, e, evidente, a Kardec. Kardec nos traz as leis, mas Pietro Baldi nos ensina como essas leis funcionam. Então, essa ideia de inteligência suprema que nós encontramos no Livro dos Espíritos já foi preconizado pela definição de Newton. Quando nós falamos em ateísmo, geralmente fala o cientista é ateu, o cientista não acredita em Deus. Isso é coisa de teólogo, acreditar em Deus. No entanto, o maior dentre todos os cientistas que apareceram nesse planeta foi teólogo. De 100% de tudo que Newton escreveu, 90% foi teologia, 10% foi ciência, física, matemática. E pouca gente sabe disso. Newton foi um estudioso. E nós vamos aqui apenas assinalar algumas das reflexões de Newton sobre Deus, que ele as colocou no livro Principia, que é uma obra, cadê ela aqui? Está do outro lado, né? Que trata de maneira, com a linguagem da matemática e da física, a respeito do cosmos, especialmente do nosso sistema terrestre, o sistema solar. Então, Newton faz os cálculos da distância da Terra e da Lua com a Terra, entre os planetas, cita muitos cientistas que vieram antes dele, evidente. Então, é um trabalho que é uma tese, um trabalho que ele desenvolveu, explicando pela matemática e pela física os fenômenos do cosmos. E já concluindo a obra, ele fala a respeito de Deus, e nós vamos aqui ler pontualmente alguns aspectos que selecionamos para que os irmãos vejam que a mente mais brilhante na área da física e da matemática definiu Deus como ninguém. A forma como Newton percebeu Deus, a maneira como ele define Deus, é algo impressionante. É algo impressionante. Como ele foi feliz em nos trazer suas definições, suas reflexões acerca do nosso Pai Celeste. Eu não tenho medo de dizer que depois de Jesus, Newton foi quem melhor definiu Deus. Aí depois de Newton, evidente, replicando Newton, evidente, que os espíritos superiores. Mas o que os espíritos disseram, Newton já tinha dito. Afinal de contas, Newton também era um espírito superior. Vamos lá, então, ver aqui é o livro dele, né? O Sistema do Mundo, Princípios Matemáticos de Filosofia Natural, o Sistema do Mundo. Vamos lá. Aqui vem a introdução, ele fala sobre... É uma conclusão da obra. Eu vou só ler um pouquinho, depois a gente volta, a gente vai avançar para falarmos a respeito do que ele fala a respeito de Deus. Só o início, para os irmãos perceberem a linguagem. A hipótese dos vórtices apresenta muitas dificuldades. Para que todo o planeta possa descrever áreas proporcionais... Vou tirar aqui o microfone. Ficar mais próximo. Para que todo o planeta possa descrever áreas proporcionais aos tempos de percurso por um raio traçado ao Sol, os tempos periódicos das várias partes dos vórtices devem seguir o quadrado de suas distâncias ao Sol. Essa linguagem altamente técnica que ele fala a respeito do estudo das órbitas dos planetas, da forma como eles se conduzem no espaço. Eu vou passar aqui, ele fala de Saturno, de Júpiter,
e ele vai falando sobre as características do movimento de rotação, de translação dos corpos celestes. Mas vamos avançar para falarmos sobre Deus. Aí ele fala de planetas, de luas. Aqui. Vamos lá. Eu vou começar a leitura e os irmãos vão ver que impressionante. Foi escrito há quase 400 anos atrás. Devido a esse tipo de movimento, atravessam facilmente os orbes dos planetas com muita rapidez, e em seus afélios, onde movem-se mais lentamente e detêm-se mais longamente, afastam-se as maiores distâncias um do outro, sofrendo assim a menor perturbação devido às suas atrações mútuas. Este sistema belíssimo do Sol, planetas e cometas, só pode ter surgido do conselho e domínio de um ser inteligente e poderoso. Tudo isso só pode ter sido criado por um ser inteligente e poderoso. Newton definindo Deus como um ser inteligente. Ninguém antes dele e depois dele, só a doutrina espírita, que defende a ideia de que Deus é um ser inteligente e poderoso. E se as estrelas fixas são centros de outros sistemas similares, estes, sendo formados por um conselho sábio semelhante, devem estar todos sujeitos ao domínio de alguém, com A maiúsculo. Especialmente porque luz das estrelas fixas é da mesma natureza que a luz do Sol, e de cada sistema a luz passa para todos os outros sistemas. E para evitar que os sistemas das estrelas fixas caíssem um sobre o outro, por suas gravidades, Ele colocou estes sistemas a imensas distâncias entre si. Este ser, com S maiúsculo, governa todas as coisas, não como a alma do mundo, mas como Senhor sobre tudo. E devido a seu domínio, costuma ser chamado Senhor Deus, ou Amo Universal, pois Deus é uma palavra relativa que se refere a servos. Para Newton, Deus não seria Deus, porque para Deus ser Deus, teria que ter servos. E Jesus define muito bem Deus, porque a melhor definição a respeito do Pai veio do Mestre: Pai Nosso. Pai Nosso. Todas as vezes que Jesus se referiu a Deus foi Pai, meu Criador, protetor. Vou repetir: este ser governa todas as coisas, não como a alma do mundo, mas como Senhor sobre tudo. E devido a seu domínio, costuma ser chamado Senhor Deus, ou Amo Universal, pois Deus é uma palavra relativa que se refere a servos, e divindade é o domínio de Deus, não sobre seu próprio corpo, como imaginam aqueles que concebem que Deus é a alma do mundo, mas sobre os servos. O Deus Supremo é um ser eterno, infinito, absolutamente perfeito. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec estuda e os Espíritos respondem quais são as características de Deus. Antes dele, antes de Newton, ninguém nunca falou que Deus é eterno, poderoso, inteligente.
Essa visão de Deus vem com a doutrina espírita. Mas Isaac Newton iniciou. O Deus Supremo é um ser eterno, infinito, absolutamente perfeito. Mas não se pode dizer que um ser assim, sem domínio, embora perfeito, seja o Senhor Deus. Pois dizemos, meu Deus, seu Deus, o Deus de Israel, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Mas não dizemos, meu eterno, seu eterno, o eterno de Israel, o eterno dos deuses. Também não dizemos meu infinito, nem meu perfeito. Ou seja, quando nós falamos de Deus, nós não falamos em meu eterno, meu infinito, meu poderoso, e sim, meu Deus, meu Senhor. Meus irmãos, é impressionante. Um gênio desse, quando vem à Terra para falar de Deus, é algo impressionante. Uma vez perguntaram a um cientista qual foi o maior cientista que apareceu na Terra. Ele disse, eu não sei qual foi o segundo maior, eu tenho dúvidas. O primeiro eu não tenho dúvida. O primeiro foi Newton. Ele tinha dúvida se era Galileu, se era Einstein, se era Copérnico. Ele tinha dúvida. Ele tinha dúvida do segundo maior, mas não tinha dúvida do primeiro maior. Porque ninguém concebeu o universo como Newton. Quando nós estudamos sobre sua lei de ação e reação, nós descobrimos que a lei de ação e reação de Newton não serve apenas para a física, serve para tudo, todas as ciências, serve para a filosofia, serve para a teologia, para a religião. Para cada ação, uma reação em todos os níveis. Para cada causa, um efeito em todos os níveis, do mineral ao universal. A lei de Newton serve para todos os fundamentos da ciência. E nessa obra, nós desenvolvemos uma teoria da lei de ação e reação do direito natural e da justiça quântica. Nós juntamos a física de Newton, a física de Planck, desenvolvemos a teoria da justiça quântica na nossa defesa da tese doutoral, lá em Portugal, lá em Lisboa. Então, a forma como ele começa aqui, ele está só começando a falar de Deus, é algo impressionante, que impressiona. Esses são títulos que não dizem respeito a servos. A palavra Deus significa usualmente Senhor, mas nem todo Senhor é um Deus. Olha como ele continua. É o domínio de um ser espiritual que constitui um Deus. Então, Newton define Deus como ser espiritual. Um domínio verdadeiro, supremo ou imaginário, faz um Deus verdadeiro, supremo ou imaginário. E a partir de seu domínio verdadeiro, segue-se que o verdadeiro Deus é um ser vivo, inteligente e poderoso. O verdadeiro Deus é um ser vivo, inteligente e poderoso. Meus irmãos, esse livro pode ser baixado na internet. Digita assim, Principia em PDF de Newton. Está lá. Vocês podem baixar em PDF, podem comprar também no Amazon, na Amazon, e dar uma lida nesse trabalho. É evidente que a linguagem é muito técnica, mas podem constatar e ter esse trabalho em sua biblioteca. E a partir de seu domínio verdadeiro, segue-se que o verdadeiro Deus é um ser vivo, inteligente e poderoso. E a partir de suas outras perfeições, segue-se que ele é supremo ou mais perfeito. Ele é eterno e infinito, onipotente e onisciente. Características que estão no Livro dos Espíritos. 300 anos depois. Isto é, sua duração alcança
de eternidade a eternidade. Sua presença de infinito a infinito. Governa todas as coisas e conhece todas as coisas que são ou que podem ser feitas. Ele não é eternidade e infinidade, mas é eterno e infinito. Não é duração ou espaço, mas dura e está presente. Que beleza! Que mente! Primeira vez que eu li isso, tem mais ou menos 40 anos. Eu fiquei emocionado. Falei, meu Deus, como é que alguém viu Deus desse jeito? Um homem de ciência. E aí, quando a gente fica observando os cientistas orgulhosamente se dizendo de ateus, eu digo, precisam ler Newton, o pai da ciência moderna, o pai da física moderna, estudioso, teólogo. E muitas vezes a gente encontra alguns ateus orgulhosos e dizem, orgulhosamente, que não acreditam em Deus. No seu tempo, nenhum cientista da face da Terra foi tão homenageado quanto Newton, nem Einstein. Einstein foi incompreendido. Einstein foi considerado um sonhador. Foi depois de muito tempo, com os eclipses e tudo mais, que a teoria de Einstein passou a ser comprovada. Ele era chamado de físico sonhador. Mas em seu tempo, Newton foi respeitado por todo o mundo científico. Recebeu o título de Sir, o cientista mais homenageado em vida. Foi Isaac Newton. Não porque foi grandioso e importante, porque ele era um homem humilde, mas é porque ele trouxe para nós verdades que até então ninguém trouxe. Ele dura para sempre e está presente em todo lugar. E ao existir sempre e em todo lugar, constitui a duração e o espaço. Como toda partícula do espaço está sempre, e como todo momento indivisível da duração está em todo lugar. Certamente o Criador e Senhor de todas as coisas não pode ser nunca e está em nenhuma parte. Toda alma que tenha percepção é, apesar de em tempos diferentes e em diferentes órgãos de sentido e movimento, sempre a mesma pessoa indivisível. Há partes sucessivas em duração, partes coexistentes no espaço, mas nenhuma nem outra parte podem encontrar-se na pessoa de um homem, ou em princípio pensante, e muito menos podem elas ser encontradas na substância pensante de Deus. Todo homem, enquanto algo que tem percepção, é o mesmo homem durante toda a vida, em todos os órgãos sensoriais. Deus é o mesmo Deus, sempre e em todo lugar. Ele é onipotente, não apenas virtualmente, mas também substancialmente, pois a virtude não pode subsistir sem substância nele. Sem substância. Nele estão contidas e são movidas todas as coisas, e não se afetam mutuamente. Deus não sofre nada pelo movimento dos corpos, e os corpos não encontram resistência devido à onipresença de Deus. Porque os corpos, que tudo que Ele criou, que é o seu mundo imanente, é infinitamente pequeno em relação a Ele. Deus é infinitamente maior do que tudo que Ele criou. Tudo que Ele criou não passa de uma bola de gude para nós. Nós seríamos Deus e a bola de gude, ou talvez uma poeira, seria tudo que Ele criou em todo o universo. É isso que Ele quer dizer. Ele é completo, olha aqui, Ele é, deixa eu ver, assim como o homem cego não tem ideia das cores, assim também não temos ideia da maneira pela qual Deus, todo sábio, percebe e compreende todas as coisas. É mais fácil uma formiga entender o homem do que o homem entender Deus.
Ele é completamente destituído de todo o corpo e de toda a forma corpórea, e portanto não pode ser visto, nem ouvido, nem tocado, nem deve ele ser adorado sob a representação de qualquer coisa corpórea. Lutero ia gostar de ouvir isso, né? Temos ideias de seus atributos, mas não sabemos qual é a substância real de qualquer coisa. Nos corpos, vemos apenas suas formas e cores, ouvimos apenas os sons, tocamos apenas suas superfícies externas, cheiramos apenas os odores e provamos os sabores. Mas suas substâncias interiores não são conhecidas, nem por nossos sentidos, nem por qualquer ato reflexivo de nossas mentes. Muito menos podemos formar qualquer ideia da substância de Deus. Só o conhecemos por suas invenções mais sábias e excelentes das coisas e pelas causas finais. O admiramos por suas perfeições, mas o reverenciamos e adoramos devido ao seu domínio. Pois o adoramos como seus servos, e o Deus sem domínio, providência e causas finais, nada é a não ser destino e natureza. Uma necessidade metafísica cega, que é certamente a mesma sempre e em todo lugar, não poderia produzir a variedade das coisas. Ou seja, o nada não pode fazer nada, o acaso não pode fazer tudo que existe no universo. Aqui ele começa a desenvolver a ideia de que Deus é a causa de todas as coisas. Newton foi o precursor do espiritismo ao estudar Deus. Deixa eu ver. Alegoricamente se diz que Deus vê, fala, ri, ama, odeia, tem desejos, dá, recebe e alegra, fica nervoso, luta, fabrica, trabalha, constrói. Pois todas as nossas noções de Deus são obtidas mediante certa analogia com a conduta humana, ou com as condutas da humanidade. Analogia que, apesar de não ser perfeita, conserva alguma semelhança. E desta maneira, muito do que se concerne a Deus, no que diz respeito a falar sobre Ele, a partir das aparências das coisas, pertence certamente à filosofia natural. Explicamos até aqui os fenômenos dos céus e de nosso mar pelo poder da gravidade. Newton foi o grande autor do estudo da gravidade, da teoria da gravidade. Foi ele que disse que tudo gira em torno de tudo pela força gravitacional. Ele estudou isso. Mas ainda não designamos a causa deste poder, a causa do poder de Deus. Ou seja, a causa do poder do universo. Ou seja, não sabemos nada sobre essa causa. Isto é certo que ele tem de proceder uma causa que penetra até os centros do Sol e dos planetas, sem sofrer a menor diminuição de sua força. Olha ele falando que Deus é a causa. Que não opera de acordo com a quantidade das superfícies das partículas sobre as quais, como as causas mecânicas fazem usualmente, mas de acordo com a quantidade de matéria sólida que elas contêm. A gravitação em direção ao Sol é composta das gravitações em direção às várias partículas que compõem o corpo do Sol. E vamos avançar um pouco mais. Nesta filosofia, as proposições particulares são indeferidas a partir dos fenômenos, sendo depois generalizadas pela indução.
Assim foram descobertas a impenetrabilidade, a mobilidade e a força impulsiva dos corpos e as leis dos movimentos da gravitação. E para nós é suficiente que a gravidade exista realmente e atue de acordo com as leis que explicamos. Servimos abundantemente para explicar todos os fenômenos dos corpos celestes e do nosso mar. E agora poderíamos acrescentar alguma coisa concernente a certo espírito muito sutil que penetra e fica escondido em todos os corpos grandes, por cuja força a ação, as partículas dos corpos atraem-se umas às outras quando se encontram às distâncias próximas e se unem e estão contíguas. Bem, ao longo desse livro, Newton estudou o fenômeno de gravitação, os corpos celestes. Mas aí, quando ele chega a essa conclusão, ele pergunta: de onde veio isso? Isso não vem do nada. Isso não vem do acaso. Há um ser inteligente, poderoso, que chamamos de Deus. Então, claro que para quem descobriu a lei de ação e reação, claro que ele quis saber de onde vem isso, qual é a causa de tudo que ele estudou. Qual é a causa de todo o fenômeno da física que ele estudou? E é aí que ele chega a Deus. E é aí que ele desenvolve todo um trabalho teológico para explicar Deus. E mostrando que a substância de Deus é diferente da substância de tudo que ele criou no sentido corpóreo. Quando nós falamos que somos eternos, o Espírito é eterno. Muito bem. Mas o Espírito é eterno porque ele tem começo, mas não tem fim. Deus vive numa eternidade diferente da nossa. A nossa eternidade está no mundo que ele criou. A eternidade dele não está nesse mundo. O tempo dele, a eternidade dele, não é semelhante ao nosso tempo e à nossa eternidade. O nosso tempo é contado assim: 1 minuto, 1 segundo de cada vez, um acontecimento de cada vez. Com Deus não. O tempo de Deus não é linear. O tempo de Deus não é nem espiralar. Como é que é o tempo de Deus? Eu não sei. O tempo de Deus não é um tempo cronológico, não é um tempo material. E como é que nós vamos entender o que é um tempo imaterial? Como é que nós podemos entender uma eternidade que não teve começo? Foi aí que Santo Agostinho questionou. Maldito do homem que quer saber como Deus iniciou, como ele teve o início. Por que que nós não entendemos Deus? Porque nós não entendemos essa eternidade. Porque nós não compreendemos como uma coisa pode existir desde sempre. Como algo pode existir desde sempre. Porque a nossa mente é linear. Porque nós somos finitos. Nós tivemos um início. É semelhante ao estudo da matemática dos números, dos numerais. Começa do zero e vai ao infinito. Aí depois vem a professora de matemática, ou o professor de matemática e diz assim: não, tem o -1, o -2, o -3, o menos infinito. E aí o zero poderia se tomar como uma referência. O zero poderia se tomar como referência. A questão é que quando se fala de eternidade de Deus, não tem zero. Não tem referência, nem para trás, nem para frente. Porque ele sempre é. Deus não muda, embora em alguns momentos ele pode mudar de ideia, através das nossas orações. Mas ele é absolutamente pleno, imutável. Como é que nós podemos imaginar, nós que somos seres mutáveis, nós que vivemos um mundo de movimentos, que algo seja
imutável, absoluto. Se nós vivemos no mundo da relatividade, nós sabemos que tudo é relativo, e Albert Einstein desenvolveu a teoria da relatividade. E como entender o absoluto num ambiente de relatividade, onde tudo é comparado a tudo? Tudo é comparado a tudo. Como entender algo que não pode ser comparado? Newton viu Deus pelas vias da intuição e da razão. Mas ele entendeu que Deus não é apenas o Senhor que controla tudo e todos. Ele entendeu que Deus é um protetor. Ele é um criador. É um ser inteligente, poderoso, onisciente, está em toda parte. Não se mistura, ele não se mistura com o que ele fez. E Kardec lá recebe a explicação dos espíritos. E os espíritos dizem: Deus é o pintor. A sua obra é semelhante ao quadro. Não se pode dizer que o quadro é o pintor, mas é obra do pintor. Os espíritos pegam essa analogia para fazer a gente entender e vencer a ideia do panteísmo, de que Deus está em tudo. Deus criou tudo, mas Ele não está em tudo. Mas em tudo que Ele criou, ali existe a sua substância. Mas ainda que o universo deixe de existir, Deus continua sendo. Ele não precisa do universo, ele não precisa de planeta, de galáxia, de constelação. Tudo poderia não existir e ele continuaria sendo, ou continuará sendo, ele. Como entender isso? É a mesma coisa de tentar entender, fazer uma formiga entender o computador mais complexo da NASA, do ser humano. Como uma formiga vai entender o computador mais complexo? Do mesmo jeito, o homem, por falta de virtude, vai entender a eternidade da transcendência. Vai entender o estado de Deus fora de tudo que Ele criou. Como é que se pode imaginar algo fora do universo? Se tudo está no universo, porque nós só entendemos o que está no universo. Ok? Então, meus irmãos, vamos pensar em Deus, não apenas senti-lo, pensar, observar tudo que Ele criou, o universo. E através desse pensamento e dessa razão, entender que também pelas vias da inteligência racional se pode trazer Deus para o centro dos nossos corações. Muita paz a todos. Muito obrigada. Maravilha. Ouvir falar de Deus assim, né? Uma coisa tão difícil da gente imaginar. Que Deus abençoe nosso querido Emídio, que ele possa sempre nos trazer esses seus esclarecimentos, essas suas observações que tanto nos enriquecem. E vamos nos preparar agora para a segunda parte da nossa reunião, que é o momento dos passes.